como que ficaria agora essa frase aqui? Eu tenho 28 anos de idade. Ó, traduzindo aqui, como se fosse assim palavra por palavra. Vai ficar I have 28 years of age. Será que isso aqui está certo? E aí você já deve estar suspeitando que não, né? Então, eu não posso usar o have aqui com a idade. Porque no inglês, não se tem essa perspectiva de que você tem uma certa idade. Inclusive, olha só, como que é a pergunta em inglês, quantos anos você tem? Você se recorda? A pergunta é assim, ó, How old are you? How old are you? Então, quando eu falo aqui how old, é como se fosse quão velho é você. Se fosse traduzir ao pé da letra, né? How, né? Como ou quão, old, velho ou velha. Tá? Então, how old, quão velho. Vou até colocar aqui entre aspas. Então, olha que interessante. Quanto que você já viveu, né? Basicamente. Então, se você fala how old are you, tem o are na pergunta, é o to be, né? O ser ou estar. Então, aqui inclusive pode ser é você ou está você, tá? A resposta também tem que ser com o to be. Am, is, are. Então, olha só, eu vou falar I am 28 years old. Então, how old are you? I am 28 years old. Eu estou 28 anos velho, como se fosse, né? Seria mais ou menos uma tradução assim ao pé da letra, que é como faz sentido em inglês, tá? Por que que é assim em inglês? Foi como a língua se desenvolveu. Cada língua, ela vai se desenvolvendo de um jeito, né? Quando a gente vai aprender outra língua, é muito importante a gente ter essa flexibilidade de, às vezes, aceitar algumas coisas. É assim porque foi como se desenvolveu a língua, né? Claro, você tem a liberdade de buscar de onde que veio aquela expressão, mas você, se você quiser avançar rápido, alguns aspectos você simplesmente aceita, né? Porque a língua funciona assim. Algumas coisas, em termos de línguas, a gente aceita e pronto. Eles falam assim, tudo bem, né? Então, I am 28 years old. I am, aí você coloca a sua idade. Alguma coisa years old. Então, aqui a gente está usando, olha, o be, né? Que é o ser, o verbo to be. Olha que interessante, o verbo to be a gente está usando como ter, tá? Mas é aqui no sentido de idade. Então, ter idade. Então, olha que interessante. Usar o to be como ter. Por causa da perspectiva de como que eles, né, quem fala inglês, tem sobre a idade. Eu quero também só fazer aqui um adendo. Olha só, aqui, years está no plural, né? I am 28 years old. Tá? Se fosse ele, ficaria he is, sei lá, 25 years old. She is, tá? Usa aqui o is, né? He is, she is. She is, por exemplo, 32 years old. Ok? Se for they, que é eles, they are, por exemplo, 40 years old. Então, I am, he is, she is, they are, you are. E aí, como eu falei, aqui a gente viu que está no plural, 28 years. 28 years. Mas olha só, eu poderia falar essa frase de uma forma um pouquinho diferente. Eu poderia falar assim, ó. I am a 28-year-old man. Então, olha que interessante o que eu fiz aqui. Como eu coloquei aqui a palavra man, e aí eu tenho aqui esse 28-year-old, tudo isso aqui virou uma característica, né? Na gramática lá é o adjetivo. Então, quando a gente tem a idade aqui como um adjetivo, a gente vai colocar o hífen. Vai ficar o hífen entre um número e uma palavra. 28-year-old. Porque isso aqui é uma característica, tá? Se eu falasse, por exemplo, assim, ó, I am a tall man. Eu sou um homem alto. Aqui, tall seria característica, né? Vem antes do que você está caracterizando. Então, 28-year-old é a característica também, tá? Essa aqui é uma dúvida muito comum, também de quem está aprendendo inglês,
E S fica no singular ou no plural. Quando é o adjetivo, não tem o S, tá? 28-year-old. Então, ó, nessa outra aqui ficaria assim, ó. He is 25-year-old man. Aqui ficaria, ó, she is a 32-year-old woman. Quando for falar a idade, usar o verbo to be. Lembrando, tá, que você também pode escrever aqui por extenso, ok? I am a 28-year-old man. Fica bem extenso, mas tá tudo certo. Então, tudo isso aqui é a característica. I am a 28-year-old man. Aqui eu tenho uma outra situação que, veja bem, a pista de corrida tem 100 metros de comprimento. Tá? Como que ficaria em inglês? Assim como quando a gente está falando de idade, quando a gente está falando de medidas, a gente também vai usar o is, ok? Então, vai ficar assim, ó. The running track. Running track é pista de corrida. The running track is 100 meters long. Então, olha só. Assim como a gente tinha lá o 28 years old, aqui não é old, porque não é idade. É comprimento. Então, a gente vai usar o long. Mas, da mesma forma, vai usar o is. The running track is 100 meters long. A pista de corrida tem 100 metros de comprimento, só que o que para a gente fica nessa perspectiva de tem um comprimento, para eles, né, no inglês fica is 100 meters long. É 100 metros longa. Então a tradução aqui ao pé da letra ficaria assim: a pista de corrida é 100 metros longa. Então, coisas que têm distância também você vai usar o is, ok? Porque, veja bem, a pergunta, como que fica nesse caso? Você perguntaria, how long is the running track? Quão comprida é a pista de corrida? Então, como a gente usou aqui o is, a resposta vai acompanhar também com is. The running track is 100 meters long. Tá? Vamos ver outro exemplo. A régua tem 20 centímetros de comprimento. Como que ficaria em inglês? The ruler, régua em inglês é ruler, is 20 centimeters long. O portão tem 3 metros de largura. Como que vai ficar? O portão tem 3 metros de largura. The gate is 3 meters wide. Largo, em inglês, é wide. Então, de novo, a tradução aqui ficaria assim, ó. O portão é 3 metros largo. Como se fosse a tradução, se fosse fazer o pé da letra, né? Então, the gate is 3 meters wide. The gate is 3 meters wide. Porque a pergunta, como que ficaria? Quão largo é o portão? How wide is the gate? How wide is the gate? Quão largo é o portão? Então, como usa o is, na resposta também tem que usar o is. Vamos ver aqui, ó, mais um exemplo. O poço tem 50 metros de profundidade. The well is 50 meters deep. O poço é 50 metros fundo, como se fosse, né? Se você traduzir ao pé da letra. Então, tem em português, is em inglês. Tá? Vou até colocar aqui para você lembrar. O poço é 50 metros fundo. Tá? Eu estou fazendo vários exemplos desse aqui para você ver com várias palavras. A gente viu comprimento, né, que você usa long. Largura você usa wide. Quando você está falando da profundidade, você usa deep. Quando você está falando da altura, agora, aí vão ter duas situações. Tá? Primeiro aqui, olha só, a gente tem a montanha tem 300 metros de altura. Como é que vai ficar? The mountain is 300 meters. Aí a gente tem duas palavras para alto. Pode ser high ou pode ser tall. Tá? Como montanha é uma coisa que ela tem uma altura, mas a base dela é muito larga. Né? Então, a altura dela, comparado com a base, é de dimensões semelhantes. Né? Ou, às vezes, até a largura é muito maior. Né? Então, aqui a gente usa high.
High a gente usa então para coisas que têm uma base muito grande. Tá? Então, the mountain is 300 meters high. A montanha tem 300 metros de altura. Ok? Inclusive, se você pesquisar aí, por exemplo, no Google, você pode colocar assim, ó, the highest mountains in the world. As montanhas mais altas do mundo, né? Às vezes aparece assim num documentário, alguma coisa, e aparece lá highest, né? Que é a mais alta ou mais alto. Então, the highest mountains, as montanhas mais altas, tá? Próxima. Agora, olha só. Agora a gente tem aqui uma outra situação. O prédio tem 100 metros de altura. Como o prédio, geralmente a dimensão da altura é muito maior que da base, então a gente vai falar the building is 100 meters tall, né? Ele é assim mais comprido, diferente da montanha, que tem uma base larga, tá? Então, a gente vai dizer aqui, o prédio é 100 metros tall, tá? Esse aqui é o mesmo que a gente usa também para pessoas, quando está falando de pessoa, porque a altura, a dimensão da altura é maior relativamente da largura, tá? Então, como que você fala a sua própria altura? A gente viu como você fala a sua idade. Então, se eu quiser falar, por exemplo, tenho 1,80 m de altura, como que ficaria em inglês? Mesma coisa, assim como the building is, eu tenho que falar, assim como para a idade, I am. Inclusive, lembrando que em português a gente usa vírgula, mas em inglês se usa o ponto, tá? I am 1.8 meters tall. Lembrando que em inglês geralmente se usa pés, tá? Mas para não complicar aqui, eu vou usar por enquanto metros. Eu tenho 1,80 m de altura. Aí basta você falar que é a sua altura, aí meters tall. Assim que você fala, né? Porque aqui você está respondendo a pergunta. How tall are you? Quão alto? How tall seria quão alto. Quão alto você é. Ok? Então, mais um uso aqui, né? Que a gente acabou de ver para usar. Que a gente não usa o have. A gente fala o ter usando o verbo to be.